bastante batida na URGS, que são as reescritas de trechos. E aqui tem uma coisa bem importante para a gente ver, tá, pessoal? Uma coisa bem importante mesmo. Reescrita de trechos. Então, vamos lá. Então, vamos pegar aqui, ó. O que a gente vai ver aqui nessa questão? Ele vai nos apresentar sempre um trecho do texto, tá? E a gente vai ver o que está certo e o que está errado. Está dizendo o seguinte. Primeiramente, deixa eu só dar uma introdução, uma explicação importante aqui para a gente se ligar. Pessoal, vocês aprenderam no ensino médio, sei lá, onde vocês estudaram, que o adjunto adverbial, os advérbios, eles podem ser deslocados, né? Então, todo mundo conhece essa regra, né? Que o adjunto adverbial é um termo maleável, é um termo que tem um deslocamento dentro da frase. E isso não é verdade. Isso não é verdade. A verdade é que o adjunto adverbial, ele tem um deslocamento dentro da oração. Professor, qual é a diferença? Bom, frase, eu vou considerar tudo que está compreendido da letra maiúscula inicial até o ponto final. Oração, eu considero cada verbo que compõe essa frase, que compõe esse período. Quando a gente tem um adjunto adverbial, esse adjunto adverbial está se referindo a um verbo específico. Se eu pegar esse adjunto adverbial que está junto desse verbo aqui e colocar ele lá para longe da frase, lá no final da frase, ele não vai mais se referir a esse primeiro verbo, essa primeira oração. Ele vai se referir àquela oração que está lá no fim, e isso muda o sentido. E vocês vão ver que, na maioria das questões de reescrita de trechos, isso é o que está sendo cobrado de nós, esse conhecimento. Então, vamos lá. Nessa mesma noite, no jantar de despedida, reunida a família, meu pai anunciou que pretendia fazer-me voltar a Paris para acabar meus estudos. Então, olha só o que ele está dizendo aqui, ó. Reunida a família, no jantar de despedida, meu pai anunciou que, para acabar meus estudos, nessa mesma noite pretendia me fazer voltar para Paris. Gente, olha só. Nessa mesma noite, no jantar de despedida, reunida a família, o pai anunciou. E o que essa reescrita está propondo para nós? Para acabar meus estudos, nessa mesma noite, pretendia me fazer voltar para Paris. Não. Construções sintáticas diferentes. Aqui, ele anunciou nessa mesma noite. Aqui, nessa primeira assertiva, ele está dizendo que nessa mesma noite o pai pretendia fazê-lo voltar para Paris. Não é a mesma coisa. Então, vejam, o nessa mesma noite aqui, que é o nosso adjunto adverbial, que está causando o problema, aqui, na original, ele está se referindo... Opa, deixa eu apagar esse aqui. Ele está se referindo, então, nessa mesma noite, deixa eu colocar aqui, ó. Nessa mesma noite, ele está se referindo ao anúncio. Quando é que aconteceu o anúncio? E aqui, nessa mesma noite, ele está dizendo quando é que o pai pretendia fazer voltar para Paris. Então, vejam, desloquei o adjunto adverbial, ele se conectou a um outro verbo e mudou o sentido da frase. Tá? Cuidado. Vamos pegar a segunda. Nessa mesma noite, reunida a família, meu pai anunciou que pretendia, no jantar de despedida, me fazer voltar a Paris para acabar com meus estudos. Tá? Então, ele pretendia, no jantar de despedida, fazer voltar a Paris para acabar com os estudos. O que ele está dizendo para nós aqui, pessoal? O que a gente tem aqui de informação? Ele pretendia, no jantar de despedida, fazer ele voltar para Paris? É isso que a assertiva primeira sentença está dizendo? Ó, tu vai voltar para Paris no jantar de despedida. Então, vejam, de novo, a mesma coisa que eu falei para vocês. Eu desloquei o adjunto adverbial, o que ele fez? Ele se conectou a um outro verbo. E aí muda o sentido. Não é isso. Nessa mesma noite, a família reunida, meu pai anunciou que pretendia, quando? Ele pretendia, no jantar de despedida, me fazer voltar para Paris? Não. Não foi no jantar que ele decidiu isso. Então, aqui está errado também. E a 3. Reunida a família, meu pai anunciou no jantar de despedida, nessa mesma noite, que pretendia me fazer voltar para Paris. Então,
Aqui o pai anunciou no jantar de despedida que fazia o filho, né, queria fazer o filho voltar para Paris. Então, aqui sim, nós temos uma alternativa correta. Portanto, a gente fica com a letra B. O nosso gabarito aqui é a letra B. Tá? Então, vejam que nessas questões de reescrita de trechos, vão fazer isso. Se tu abrir a tua prova e tu vê uma questão de reescrita de trechos, saiba que o perigo são os adjuntos adverbiais e a quem que esse adjunto adverbial está se conectando, tá? Fica ligado nisso. Vamos para a segunda aqui. A segunda questão de reescrita de trechos é a questão 25 de 2019. Então, vamos pegar aqui, ó, 2019. Então, vamos lá. Cadê minha caneta aqui? Tá aqui. Então, a gente tem aqui, nessa questão 25, para tentar formular uma hipótese mais clara para o problema apresentado, talvez se deva admitir que o sujeito de um verbo pode estar apagado e, mesmo assim, produzir concordância, que é um trecho do texto lá que falava sobre concordância e sujeito dos verbos, um texto metalinguístico. Vamos pegar essa primeira aqui, essa primeira informação que ele está falando aqui, tá? Para tentar formular uma hipótese mais clara para o problema apresentado, deve-se admitir, talvez, vamos pegar esse talvez aqui, ó. Esse talvez, na frase original, ele está se referindo a quem? Olha só, uma hipótese mais clara para o problema. Talvez se deva admitir. Então, é uma possibilidade. Admitir isso é uma possibilidade. Talvez se deva admitir. Então, a gente já sabe a quem ele está se referindo. Aqui ele está se referindo também, deve-se admitir, talvez, beleza, está se referindo a ele, que o sujeito de um verbo pode estar apagado e produzir. Ok, essa primeira aqui está valendo. Então, a gente tem o adjunto adverbial continua se referindo àquela mesma oração. Então, tá tudo certinho aqui. Número 2. Para tentar formular uma hipótese mais clara para o problema apresentado, se deva admitir que talvez o sujeito de um verbo... Veja, olha só. Esse talvez aqui, está se referindo a quem agora? Talvez o sujeito possa... Ele está se referindo ao possa. Talvez o sujeito possa. Não. Talvez se deva admitir. Então, errado. De novo, deslocou o adjunto adverbial, ele vai se conectar com outro verbo. Cuidado! Cuidado! 3. Deve-se admitir que o sujeito de um verbo pode estar apagado. Olha só. Vamos voltar para a frase original. Talvez se deva admitir. E o que essa frase começa dizendo? Deve-se admitir que o sujeito... Cadê o talvez? É uma possibilidade, gente. Então, não tem aqui essa possibilidade. Então, essa 3 aqui também está errada. Então, apenas a 1 é verdadeira aqui nessa de reescrita de trechos. Tá? Então, vejam que quando a gente faz uma questão de reescrita de trechos, é isso que vai ser cobrado. Tá? O deslocamento do adjunto adverbial, principalmente no topo. Deslocamento de adjunto adverbial é o que está sendo cobrado nessas questões. Em menor recorrência, cobra-se também pontuação. Tá? Mas vejam só, as últimas 2 que caíram era sobre o deslocamento do adjunto adverbial. Então, se liga bastante nisso aí, ok? Vamos lá